é um prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui você encontra dicas sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. E temas que vão interessar você, para o seu ambiente familiar, trabalho e vida pessoal. Enfim, todos os temas voltados a ajudar você a ter uma vida melhor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o impacto da alienação parental no ambiente familiar. E não poderia deixar de convidar a doutora Michele Curso, advogada, familiarista e especialista em mediação e conciliação. Tudo bem, Michele? Tudo bem, e você, Ariane? Muito bom te receber aqui. O prazer é todo meu. E ter essa oportunidade de falar um tema de tamanha importância, né, Michele? Com certeza, porque muitas pessoas acreditam que a alienação parental é só uma lei, quando na verdade não é nada disso. A lei foi realizada por necessidade, mas a alienação parental ela é um ato e muitas vezes praticado por uma pessoa que tem uma doença específica, uma doença psicológica, inclusive é um CID, não sei se você sabia, mas é um CID a alienação parental. Então ela vai muito além de uma legislação. E por isso que muitos de vocês devem estar perguntando, programa de saúde, qualidade de vida, advogado, sim, por quê? Como a doutora Michele falou, tem um CID, é uma doença e tem uma lei por trás. Então, doutora Michele, fala um pouquinho sobre o que é alienação parental para nós. Vamos lá. A alienação parental ela é um ato, tá? Ela não é uma legislação, ela é um ato. É praticado pelos genitores ou por quem detém a guarda daquela criança ou do adolescente. E também do idoso, tá? A gente pensa só na criança, mas o idoso e o adolescente também podem ser vítimas. Porque apesar de um genitor querer atacar o outro, a grande vítima é a criança, né? Então, a alienação nada mais é do que quando uma pessoa usa aquela criança para moldar a visão que ela tem do outro. Ela interfere na formação psicológica daquela criança. O que ela faz? Ela promove ou induz que aquela criança ou adolescente tenha pensamentos distorcidos sobre o pai ou sobre a mãe, né? Que não são de fato aquilo que ela pensa ou sente sobre o pai ou sobre a mãe. Tem muito mais a ver com aquilo que o outro genitor pensa ou sente e não a própria criança. O que é uma judiação, porque essa criança ela acaba sendo tolhida, ela acaba sendo tirado dela aquela oportunidade de amar o pai ou a mãe de uma forma completa, né? Ou muitas vezes de ser amado de volta, porque a relação fica tão conturbada que às vezes você não sabe mais se aquela alienação realmente está vindo do genitor ou da própria criança, ou se um dos genitores está praticando aquilo sem nem saber. Entendi. Né? Porque as coisas vão ficando conturbadas, tumultuadas ali, os sentimentos, os atos, tudo vai se confundindo. Eu falo muito sobre isso no consultório, sobre a visão da mãe. Então a mãe, eu separei do meu marido, eu não gosto dele. Então pera lá, ele é o seu marido, mas ele é o pai. Então ele como pai é um bom pai? Sim é. Então para o seu filho ele enxerga o seu ex-marido como pai. E não é o mesmo olhar, exato, né? E muitas vezes é involuntário. Né? Essa mulher ou esse homem, né, que foi preterido, que foi deixado em outro momento da vida, aquele sentimento que ficou nele, por mais que ele não queira, por mais que ele não fale com todas as palavras, o seu pai é ruim, a tua mãe não é bacana, por mais que não use as palavras exatas, mas a forma como ele trata, a forma como ele fala daquele pai, daquela mãe para um terceiro, ou até muitas vezes o próprio sentimento, porque muda, quando vai ter que falar com aquele pai, com aquela mãe, muda a postura, muda o tom de voz, às vezes isso já faz com que a própria criança pense, olha, para eu ser querida pela minha mãe e pelo meu pai, é melhor eu não gostar do outro. É verdade. É melhor eu falar mal do outro. Porque todo mundo aqui fala e só eu vou ser o contra, né? Exato. Porque a criança, ela tem a necessidade de ser querida. Ela quer ser querida pelas pessoas, ela quer ser aceita. Então, imagina que ela está num ambiente onde a avó fala mal, o avô fala mal, os tios falam mal. Como é que ela vai falar bem? Né? E aí acontece o inverso também. Quando alguém fala demais
sobre... Ninguém quer que... Por mais que você saiba que teu pai e tua mãe tá errado. Ninguém quer ouvir que o pai e a mãe está errado. É sangue do sangue, né? Exato. Então, muitas vezes, a própria criança acaba não querendo mais estar com aquela família que fala mal do pai ou da mãe. Por quê? Porque faz mal para ela. Exato. Então, ela mesma acaba se fazendo a autoalienação. Ela mesma acaba não querendo mais estar naquele local. Porque o ambiente, eu sempre falo isso, interfere em quem nós somos. Muito. Então, imagina a criança, né? Ela vê um ambiente hostil, né? Aquele ambiente tóxico, de críticas, né? De palavras ruins. Ela também acaba querendo se excluir, né? Sim. E às vezes, por ter essa briga, aí até outro foi falar, ele fez alienação. Não, a criança viu que aquele ambiente não estava bom também. Né? E, Michele, de onde veio esse interesse em se especializar em direito familiarista? Porque família, olha, eu vou te falar um desafio, hein? A gente lida com a nossa, já é difícil. Imagina com todas as famílias dentro do caos. Como que veio essa vontade, esse interesse em se especializar nessa área? Bom, o meu pai é um de 19 filhos, minha mãe uma de 4 filhos. Então, a nossa família nunca foi pequena. E nós sempre fomos muito unidos. Sabe aquele tudo junto e misturado? Sempre foi muito assim. O meu pai é um comunicador nato, tem, assim, aquela facilidade tremenda de fazer amizade. Então, a nossa casa sempre foi muito cheia. E... um pouco tempo atrás, né, desde quando eu era criança, não se tinha aquele cuidado do que falava na frente de uma criança ou não. A criança estava ali no meio, estava ouvindo, estava vivendo, e assim eu cresci. Com essa facilidade também, né, eu amo estar com as pessoas. Então, assim, eu cresci nesse ambiente e isso ficou muito favorável para que eu entendesse as pessoas, para que eu gostasse de estar junto com as pessoas. E isso facilitou para que eu entendesse os problemas delas. Porque compartilha tudo, né? Na mesa do almoço, na mesa do jantar, que fala sobre os problemas, as dificuldades, né? Nas conciliações. Sim, né? E isso se tornou natural para mim. E logo no meu primeiro caso, há 23 anos, quando eu me formei lá atrás, eu peguei um divórcio. E foi um divórcio onde eu conciliei o casal. Olha, é uma satisfação E isso mudou enorme, a minha né? vida, isso mudou a minha visão do direito, inclusive. Não recebi até hoje, tá? Porque eu conciliei eles tão rápido. Só, que resolveram e pronto. Exato. E assim, naquela época, imagina, no começo da carreira, você não fazia contrato, era um caos, né? Mas por fim, isso mudou a minha vida, porque eu percebi que eu podia mudar a vida das pessoas. Eu percebi que eu podia contribuir ali com alguma coisa. Facilitar, trazer, né? É o famoso o limão à limonada, né? Fazer de um problema se tornar algo que tem uma solução e da forma mais amigável possível. Sim. E hoje se fala muito em conciliação e mediação, mas naquela época não era muito bem visto, né? Os outros advogados achavam que a gente era fraca, né? Porque você queria conciliar, queria fazer aquela mediação. Para o processo já acabar logo e finalizar. Exato. Não. Mas não, aquilo era para que as crianças não sofressem, para que o impacto fosse um pouco menor, porque o divórcio, ele Ariane, é muito pesado. Ainda quando os dois querem, ele traz consequências que são, assim, inimagináveis. Você não sabe a consequência que aquilo vai trazer para o futuro. Para as próprias pessoas que querem se divorciar. Você imagina para os filhos. Os filhos não têm nada a ver com aquela decisão do casal. E são os né? que mais sofrem. Então, assim, quando a gente consegue fazer isso de forma consensual, apesar de a gente saber que ainda assim existe consequências, mas você consegue minimizar isso. É muito satisfatório, não tem preço, né? exato. É muito gostoso. E no decorrer da sua carreira, os números de divórcio aumentaram ou diminuíram? Muito, aumentou muito. O mundo mudou, né? Lá há 20 anos atrás, nós não tínhamos redes sociais, WhatsApp, aplicativos de namoro. Então, hoje, os relacionamentos, eles estão muito rápidos, muito fáceis. Tipo, não preciso de você, vamos separar. Então, assim, antes a gente tentava muito, se colocava um esforço, às vezes, sobrenatural para que aquele relacionamento desse certo. Agora a pessoa está aqui discutindo, mas o aplicativo dela está apitando ali, né? E os cartórios facilitaram muito o divórcio. Então, hoje a gente pode fazer um divórcio extrajudicial, né? Agora se pode fazer divórcio extrajudicial até mesmo tendo criança menor de idade. Já faz tudo num processo só. Sim, então assim,
tá tudo muito fácil. Então, para que eu vou desgastar tanto? Para que eu vou me esforçar tanto para aquele relacionamento dar certo? E dentro do escritório, né? As nossas curiosidadezinhas aí, dos divórcios que você já realizou, teve reconciliações? Muitos. Eu tenho um cliente que se casou 3 vezes com a mesma esposa. Olha só, tá vendo, gente? Então, às vezes, a separação é um ato imediatista. Exato. Que depois sente falta daquela pessoa, vê que realmente era uma companheira, um companheiro. Então, tem casos mesmo. Sim. E voltam no papel? Voltam no papel. De novo. Voltam no papel. Olha, voltam esse no caso papel. das 3 vezes, separou no papel, E voltou casou. no papel. Olha só, tá vendo? Então tem de tudo, pessoal. Tem de tudo. Sim, acreditem no amor, Pois gente. é, invistam lá, deem o seu melhor. Eu recebi aqui no programa a psicóloga Lúcia, e ela é especialista em terapia de casal. Então nós abordamos sobre isso, sobre essa dificuldade de se manter um relacionamento hoje em dia e o aumento realmente do número de divórcios aí. E nem sempre os divórcios são amigáveis, né? Isso traz os problemas para os filhos, né? E alguns casos aí com alienação parental. Então, dentro disso, houve a separação, houve a guarda determinada entre o pai ou a mãe ou até mesmo a compartilhada. Quais são os pontos aí que a mãe ou o pai percebem que ocorre a alienação? Tá, primeiro a gente precisa entender que a alienação parental, ela não ocorre só no divórcio, tá? Ela muitas vezes ocorre dentro da casa, com o casal ainda estando junto, porque como eu falei, a alienação parental ela é um ato, né? Por que ela acontece muito no divórcio? Por conta dessa dor que um carrega, que o outro ficou aquele sentimento ruim. E aí você percebe quando a criança não quer encontrar o pai ou a mãe no dia da convivência, ou quando ele está na convivência, mas ele quer vir embora, ou quando ele volta com uma fala, por exemplo, que é uma fala muito adulta. Eu não gosto daquele juiz. Mas o juiz vai me obrigar a encontrar o meu pai ou encontrar minha mãe no domingo, eu não quero, né? Então, são falas que uma criança não deveria ter, nem um adolescente, né? Então, você, quando percebe aquilo, não é natural um filho não querer encontrar o pai, o filho não querer encontrar a mãe, né? Então, assim, quando se percebe isso, já são indícios de que está acontecendo a alienação parental. Inclusive, hoje já existe projetos de lei para que os professores já identifiquem. Exato. Façam esse estudo, tenham uma especialização ali, né, um treinamento para identificar. Tem casos que processo ligado à alienação parental, o juiz pede com que a escola se manifeste? Tem sim. Na maioria das vezes, o próprio pai ou a própria mãe que está alegando alienação parental, ele traz ali um laudo da escola, um laudo do psicólogo, isso acontece demais, tá? Ainda que os psicólogos clínicos não possam laudar ali, isso acontece muito. O pai e a mãe já vêm munido desses relatórios. Então, muitas vezes, o juiz, ele pode sim pedir para que essa escola se manifeste, até porque um laudo dele foi juntado ali, né? Mas o mais correto é que aquela criança ou adolescente passe pelo laudo forense. O que é isso? O psicólogo do Tribunal de Justiça e a assistente social do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque são profissionais parciais, porque são eles que são aptos para fazer isso, eles que têm essa experiência, né? Porque imagina a quantidade, né, de alegação de alienação parental, porque ainda é usada de forma muito incorreta. Então, assim, o problema é que o tribunal não tem perna para atender toda essa demanda e na agilidade que seria o ideal, né? Então, nisso vai ganhando tempo, vai tomando uma proporção maior em tudo isso. Sim, então hoje a gente já pode pedir laudos de psicólogos forenses, psicólogos que realmente possam laudar isso e juntar no processo, o que é ótimo. No próximo bloco, eu vou querer que você explique um pouco também sobre isso. Se a família, ou o pai ou a mãe identificou, se é possível marcar, vamos supor, uma reunião com você para conseguir abordar o tema, identificar realmente tudo isso. Então, eu vou chamar o intervalo e no próximo bloco continuaremos com esse tema tão interessante.
Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família, com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Voltamos no intervalo e estamos abordando o tema sobre alienação parental. E a doutora Michele Curso estava falando um pouquinho sobre essa lei, como identificar, como constatar e o que fazer. Doutora Michele, qual que é o primeiro passo? Viu que há algo estranho, algo diferente no comportamento da criança, como os sinais que você falou no primeiro bloco. O que esse genitor deve fazer? Vamos lá. O que a gente precisa ter em mente, né? Alienação parental não é assim, surgiu da minha cabeça, eu tô achando que isso está acontecendo. Não. É uma coisa muito séria. Se você alegar isso sem ter uma certa comprovação, isso pode ser uma denúncia falsa, o que vai contribuir contra você. Então, mamães e papais, tomem muito cuidado. A primeira coisa é procurar um profissional especialista, tá? Que tenha de fato experiência nessa área, porque ele vai te ensinar a identificar se está havendo ali aquela tentativa de desqualificar a paternidade ou a maternidade, se está ocorrendo ali a tentativa de tirar a autoridade do pai ou da mãe, de esconder informações, seja a respeito à saúde ou respeito à educação. Eu vejo muito eventos que às vezes não fala que vai ter o evento para o pai não participar. Aí fala para a criança que o pai não veio porque não quis, mas não contou. Então, esconder informações também é um ato de alienação parental. O que mais? Por exemplo, mudar de endereço, não informar e ser injustificado. Tem gente que precisa mudar por questões de segurança, mas a maioria muda, não avisa nada, não informa o novo endereço. Isso é alienação parental, tá? Existem muitas formas de se fazer alienação parental, mas o resumo é tentar mudar a ideia do filho sobre aquele pai. Tá. Então, antes de achar, é importante o quê? Realmente ter dados que comprovem aquilo que aquilo esteja ocorrendo. Tire as suas dúvidas primeiro. Por quê? Porque hoje tem muita gente usando essa ferramenta de forma errada. E aí o que acontece? Chega lá no tribunal e a pessoa já pensa que a denúncia é falsa. Denúncia é falsa, essa mãe é difícil, essa mãe é maluca, essa mãe é complicada. Então, e eu já vi muitas guardas serem revertidas, tá? Porque uma das consequências da constatação da alienação parental, primeiro, advertência, multa, mais tempo com aquele genitor alienado, retirada do tempo com o que está alienando e muitas vezes a inversão da guarda ou do domicílio da criança. Entendi. Então, muitos abusadores têm usado dessa lei para continuar a violência doméstica que tinha em casa, você entendeu? Fica uma violência continuada. Antes era contra a mãe, agora é com o filho e de qualquer forma eu estou atingindo essa mãe ou esse pai, né? Mas nossa, você puxou o assunto e até antes de iniciarmos o programa, o fato do pai
que jogou o filho, Sim, não é? Ontem nós tivemos um pai em Santa Catarina que jogou um filho de 5 anos de uma ponte. Olha que absurdo. E ele já tinha tentado matar esse filho um dia antes. Para fazer com que a mãe sofra. Pois é. Aí vem a polícia dizendo que está identificando que uma das causas é vingança contra essa mãe. Essa mãe que teve a audácia de sair desse poder desse pai, né? Ela teve aí a audácia de sair de um casamento de violência e aí por isso ela foi punida com a morte do filho. Ou seja, esse pai conseguiu acabar não só com o filho, mas também com a vida dessa mãe. Exato. Então, assim, deve ter muita prudência, muita cautela, né, em levar adiante uma denúncia, né, dessa, uma queixa dessa. É uma queixa muito séria, é uma denúncia muito grave. Então, precisa estar ali com tudo muito formalizado. Não dá para você começar a fazer denúncias para daqui a pouco ser taxada como a mãe que faz denúncia falsa ou o pai que faz denúncia falsa. E aí tumultua aquele processo, muda a guarda e você acaba dificultando a vida da criança. E, doutora, por você ser especialista em mediação e conciliação, é possível um genitor percebeu isso, ao invés de entrar com o processo, buscar, né, passar por uma consulta com você, passar o que está acontecendo, é possível chamar essa mãe, tentar lidar com isso antes de ir para o processo em escritório? Sim, o que acontece? É muito difícil você fazer acordo com o abusador, seja ele homem, seja ela mulher, tá? O abusador, ele é um abusador. Então, essa conciliação, ela fica muito prejudicada. Mas todas as vezes que chega uma mãe ou um pai com essa denúncia, a gente primeiro tenta ouvir a outra parte. E sempre, isso em qualquer caso, tá? A gente vai tentar ouvir a outra parte, a gente vai, se não tem uma medida protetiva, né? Porque muitas vezes já vem com medida protetiva, então a gente não pode nem reunir essas partes. Juntos. Mas se não tem essa medida protetiva e os dois aceitam ali uma conciliação, uma mediação, a gente traz um psicólogo especialista para essa conversa. E esse é um diferencial do escritório de vocês, sim, né, doutora? Sim. Fala um pouquinho sobre o seu escritório de advocacia, o quanto que as pessoas podem se beneficiar justamente por esse olhar acolhedor, por esse olhar especializado. Olha que bacana. Então, assim, a equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto dentro do escritório. Exato. Hoje nós somos um escritório formado 100% por mulheres. Então, cada uma tem ali a sua vivência e a gente consegue identificar muitos pontos e acolher, porque o primeiro momento precisa ter esse acolhimento, não tem jeito. A pessoa chega no escritório desestabilizada, exato, né? Então precisa desse acolhimento, aí precisa desse entendimento. Quando a gente entende o que de fato está acontecendo, é que a gente identifica qual outro profissional vai ser necessário ali. E o psicólogo muitas vezes é extremamente necessário. Porque hoje já tem inclusive psicólogos especializados em fazer essa ponte de demonstrar para quem está sendo quem está praticando a alienação, que aquilo é uma alienação, porque muitas vezes ela nem sabe. Isso que eu ia comentar. Às vezes o criticar o pai, falar, seu pai é isso, seu pai é aquilo, para a pessoa é um comentário bobo do dia a dia. Mas é uma alienação. Mas que está afetando a criança, né? E quando chega no ouvido da outra parte, óbvio que ele vai entender aquilo como alienação. Então, quando a gente consegue identificar e é possível ter essa mediação, o psicólogo vem ali, explica, conversa, faz tratados com o pai e com a mãe. E quando os dois estão comprometidos para que o bem-estar da criança esteja em primeiro lugar, isso funciona. Olha que bacana. E funciona bem. Então, e já teve casos, você comentou comigo no escritório sobre isso, né? Às vezes a pessoa não sabia que estava fazendo alienação, foi pontuado que isso era, né? Foi feita essa conciliação, esse tratamento, né? Sim. E foi tudo bem depois. Essa é a importância do profissional experiente. Por quê? O profissional consegue explicar para esse pai ou para essa mãe que aquilo que ele está fazendo, e tem que explicar com muito jeitinho, que aquilo que ele está fazendo não é correto, que tem uma outra forma de fazer aquilo. Então, quando a gente consegue conscientizar o cliente, é muito mais tranquilo para o restante do processo todo. Né? Porque hoje a gente, infelizmente, nós temos pessoas que chegam
achando que a vontade dele, o desejo, o sentimento dele, ou a facilidade dele, vem acima da criança. E existem profissionais que apoiam isso, sendo que o nosso papel é informar, olha, não, isso aqui não está certo, vamos fazer de outro jeito. E, às vezes, para não perder o cliente, o advogado acaba deixando a parte escolher como quer fazer e aquilo... Não direciona da melhor forma, né? Exato. E aquilo vai fazer mal para todo mundo, não só para o cliente, mas para outra parte e muito mais para as crianças. Eu falo, infelizmente, existem profissionais que só visam, né, os lucros, né? Em qualquer área. Agora pensa, se você chega no escritório de advocacia, você tem um acolhimento, a pessoa sempre visa o quê? A sua qualidade de vida, o seu bem-estar, a sua saúde emocional e não deixa você com que você se desgaste com um processo, faz toda a diferença. Então é o que eu sempre falo, nós buscamos trazer aqui no programa Viver Bem profissionais que tenham esse olhar diferenciado, que busquem olhar pro cliente como ser humano, né? Buscando levar sempre a melhor informação, o cuidado e direcionar da melhor forma, né, doutora Michele? Sim, quando a gente consegue trazer as partes para o eixo, tudo flui, né? Tudo flui, o processo vai andar mais rápido, você vai receber mais rápido, é bom para todo mundo. A criança vai sofrer menos, as partes vão sofrer menos, porque é um desgaste, o processo é um desgaste emocional, né? E você sabe melhor que ninguém os problemas que advêm dos problemas emocionais. Exato, inclusive a criança, né? Tudo que ela absorve daquele ambiente, do 0 aos 7 anos, vai para o inconsciente, que é o óculos que ela vai enxergar a vida na vida adulta. E nesse período ela absorveu o quê? Caos, discórdia, falta de atenção, falta de carinho, falta de amor. E na vida adulta, essas feridas não curadas, elas vão respingar em algum momento. Falta de confiança, né? Falta de amor próprio, falta de ter segurança, de se achar boa, bonita, importante, capaz, né? E acaba com a vida de uma criança. É o dever de todo pai e toda mãe saber separar as coisas. O relacionamento não deu certo, mas continua sendo pai, continua sendo mãe. Eu tive um caso no consultório que chegou a filha, eu não gosto do meu pai, eu tenho raiva do meu pai, eu não quero nem ver a cara do meu pai. Eu questionei, eu falei, o porquê disso, né? O que ele te fez? Ah, ele não fez nada para mim, mas ele traiu a minha mãe. Você percebe que é involuntário? Sim. O pai não fez nada para aquela criança, mas a postura da mãe, talvez, né? De quando fala do pai, fala com aquele sentimento ruim, fez com que essa filha tivesse essa percepção do pai. E até eu questionei ela, bom, mas ele como pai, eu não estou perguntando como marido, né? Você está com raiva dele porque ele não foi um bom marido, porque ele traiu a sua mãe, mas ele como pai, ele brincava comigo, ele me levava na praça, ele me levava na escola, fazia lição de casa comigo, trazia pirulito para mim. Tá, então você entende, aí quando você traz esse paciente para consciência, você entende que como pai, ele não te fez nada? Porque essa deveria ser a percepção real dela, mas o sentimento da mãe fez com que ela... Aí eu falei, esse seu sentimento está sendo... São falsos sentimentos, são falsas percepções. Que nós chamamos de emaranhados familiares, né? Que às vezes esse filho se colocou no lugar de mãe da mãe, não, eu preciso defender minha mãe porque o que aconteceu com ela. Ou até de esposa traída. E veja que ela nem sabia que aquele sentimento dela era falso. Exato. Então, ela precisou de uma profissional como você para trazer ela. Então, quando ela se posicionou, ela veio para o consciente e falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, então, qual é o olhar? Você olha seu pai como pai ou como ex-marido da sua mãe? Aí ela falou, nossa, foi um divisor de águas agora para mim. Eu falei, então, é exatamente isso que a gente precisa trazer. Então, às vezes, a pessoa, ela chega no consultório, né, no escritório, perdida. Acolher, ouvir, né? Falar, olha, vamos olhar por esse lado, ou você já pensou o verdete? Então, a pessoa, ela para, né, entre a razão e a emoção. Ela para e fala, não, realmente foi algo que eu entrei num posicionamento que não era meu, né? Então, agora... existe a alienação direta e indireta. Quando realmente tem que ir para o processo? A direta é aquela real, ela está acontecendo, né? O pai está omitindo informações, a mãe está omitindo informações,
tá ali tirando toda a autoridade, está desqualificando o pai de todas as formas, fazendo denúncias falsas, o que é extremamente grave. Então, isso acontece mesmo, o pai está praticando, a mãe está praticando aquele ato, né? E existe a indireta. Ele não está fazendo aquilo diretamente com a criança, tá? Que é o do ambiente. É do ambiente. Chegou a forma como aquela ele pessoa. se refere, às vezes está falando com a irmã, com a mãe, com uma amiga, é a forma como se refere àquela pessoa, o tom de voz que muda quando fala daquela pessoa. Inclusive, eu já vi muitos casos assim, nossa, você está parecendo seu pai, você fez isso igual ao seu pai, com uma fala... Geralmente quando é alguma coisa errada. Exatamente. Não achou alguma coisa, quebrou alguma coisa, olha, puxou pro seu pai? Então, é alienação indireta, que acontece, como a doutora comentou, o casal junto, não é? O que eu penso? Eu acho que a direta, ela tem que ser denunciada, ela precisa ser ali acolhida e verificada. Enquanto que a indireta é uma boa conversa, né? Se você conseguir trazer aquele pai, aquela mãe para a realidade, de mostrar para ele que aquilo que ele está fazendo não é o correto, está fazendo mal para o próprio filho, porque esses pais não são pais que querem fazer mal para os filhos. Sim, Você sim. entendeu? Às vezes é uma crença que já tem do criticado, debochado, ser negativo. Faz sem perceber. Então, muitas vezes aquilo ali, o fato da pessoa conhecer o que é uma alienação parental e o que pode trazer para a vida adulta do filho e a dificuldade que o filho tem ali, naquele momento. Por quê? A gente gosta de ter ansiedade? Não. Imagina a criança. A gente gosta de ficar sem saber se é querido ou se não é querido? Imagina a criança. Sim. Se para nós adultos é difícil lidar Imagina com pra isso... Imagina para criança que não tem suporte emocional ainda. E que às vezes não né? sabe explicar o que está sentindo, não é? Então, assim, essa indireta, eu acho que uma boa conversa, uma boa leitura, muitas vezes, consegue posicionar esse casal. Mesmo que precise dos tratados, igual eu te falei ali, mesmo que precisa daqueles tratados. Não pode isso, não pode aquilo, evitar isso, não dizer aquilo. E vai precisar de um exercício, vai precisar se acostumar com aquela nova realidade. Com aquelas limitaçõezinhas que às vezes dificultavam esse convívio mais positivo. Agora, a direta dificilmente a gente consegue alterar se não tiver uma determinação judicial. Olha lá. Então, doutora, quem gostaria de entrar em contato com você, tirar dúvidas, conhecer o seu trabalho, ou até mesmo procurar o escritório para justamente ter essa ajuda, esse suporte profissional. Então, onde fica o escritório? Fala um pouquinho sobre você e o escritório. Hoje nós temos 2 escritórios, um em Campinas, na região do Campo Grande, e outro em Hortolândia, no centro de Hortolândia. Tanto em um quanto em outro, vocês vão encontrar advogadas maravilhosas que estão lá prontas para atender vocês, para tirar suas dúvidas. Vocês podem entrar em contato tanto no nosso WhatsApp, sempre, a gente tem uma equipe muito grande, então sempre ali naquele WhatsApp vai ter alguém para iniciar esse atendimento e fazer o agendamento online ou presencial se for necessário, tá? Mas tem essa facilidade. A gente, além de estar em Campinas, estar em Hortolândia, a gente ainda atende o Brasil inteiro de forma online. E as redes sociais, né, doutora? O seu Instagram é muito rico em informações. E eu gosto porque é algo rápido, direto ao assunto. Sim. Né? Naqueles vídeos. Então, qual que é o Instagram que o pessoal pode também entrar em contato? Michele C. Araújo é o meu pessoal. E também tenho do escritório. Pode falar. Sabe de cabeça? Ou já clica no seu não já sei manda de cabeça, lá. ó, se aparecer clica aqui e já vai para lá. Isso. É a facilidade. Mas tanto no meu quanto do escritório, vocês vão encontrar ali o site, o WhatsApp, e sempre vai ter alguém para atender. Poxa, que bacana, doutora Michele, é um tema que foi muito bom abordarmos aqui na TV e com certeza queremos te convidar novamente para abordarmos diversos assuntos aí com esse bate-papo gostoso, esclarecedor, de forma leve, tranquila, apesar do assunto ser um assunto pesado e triste. Eu só queria, antes da gente finalizar, deixar um alerta
porque tanto é que hoje se discute muito se vai revogar ou se não vai revogar essa lei. O que eu quero dizer é que não importa se a lei vai ser revogada ou não, esse ato ele vai continuar existindo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, para que não usemos isso como uma arma, ao invés de usar isso como uma ajuda, que seja uma arma, porque o tiro vai sair para o teu filho. Exato, né? Ele sempre vai ser Sim, o prejudicado. Sim, então vamos usar de maneira consciente, vamos usar todo tipo de legislação de maneira muito responsável, porque existe muita gente de fato precisando dessa proteção. E que às vezes quem está aí no meio não leva a sério ou acha que quem vai está usando usar de forma irresponsável atrapalha prejudica aquele que de fato precisa para continuar tendo uma vida saudável. Então fico alerta da doutora Michele, agradeço a sua participação. Obrigada, de coração. Foi Eu agradeço. Uma honra enorme estar Muito aqui feliz hoje. ter você aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram conosco aqui no programa Viver Bem. Você que não conseguiu assistir o programa inédito, nós temos a reprise na grade da TV. O nosso programa ele fica também salvo no canal do YouTube, então não percam aí. Lá no canal do YouTube, que é TV Todo Dia Oficial, você vai encontrar todos os programas do Viver Bem, com todos os nossos convidados e poder se informar aí para ter uma melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar. Um forte abraço e até o próximo programa.